em que o jogador podia mergulhar e deu uma ideia do que era possível fazer nesse tipo de ambientação. Por ter sido o primeiro game a vislumbrar o futuro, fãs do mundo inteiro fizeram fila para jogar quando EverQuest foi lançado em 1999. Foram tantos usuários acessando no primeiro dia que os servidores não aguentaram, não dava para dar conta, a largura de banda não era suficiente. A popularidade de jogos como EverQuest teve um efeito cumulativo. Quanto mais pessoas jogavam, maior era a divulgação. É difícil saber se são as atividades de jogo ou as atividades sociais que atraem as pessoas, porque elas passam tanto tempo conversando com as outras quando passam no universo das batalhas contra os monstros. Os MMOs, com possibilidades cada vez mais avançadas, atraíram uma grande variedade de pessoas. Muitas delas não se consideravam fãs tradicionais de videogame. Nós vivemos em uma sociedade global e fazemos parte de um sistema que é muito maior do que nós mesmos. E esses jogos satisfazem tanto a necessidade de fazer parte de um sistema maior, como também de controlar um sistema global muito amplo. Nick Yee, um doutorando em Sociologia da Universidade de Stanford, concentrou sua atenção no estudo das dinâmicas sociais que surgiram com os MMOs em um projeto que ele chama de Dédalus. Existem diferentes tipos de grupos. Existem grupos de curta duração que executam uma tarefa durante 5 minutos, meia hora ou 1 hora, que são períodos muito curtos. Mas existem organizações de longa duração chamadas associações, onde existe um líder, vários oficiais de alta patente, 50, 200 ou 250 membros. Você pode jogar do jeito que quiser, mas para que os seres humanos funcionem em grupos, geralmente alguém precisa comandar. E os MMOs são tão realistas em sua dinâmica social que evoluíram dentro de seus próprios ambientes. Nós recriamos o tribalismo das antigas civilizações. Durante muito tempo, os jogos interativos e os videogames foram experiências solitárias. Mas hoje em dia, as pessoas têm vontade de jogar com as outras pessoas. De um jeito parecido com os jogos de salão de antigamente, ou com os jogos de tabuleiro com a família e os amigos. A coisa mais maluca dos jogos é que, de alguma forma, nós usamos a competição para fortalecer os nossos sentimentos de afeto e envolvimento com as outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nos fazem manter uma certa distância das pessoas enquanto passamos o tempo com elas. Talvez o MMO mais bem sucedido da história seja World of Warcraft. Os gráficos envolventes e o enredo viciante uniram usuários suficientes para criar o seu próprio país. Existe cerca de 7 milhões de pessoas jogando World of Warcraft nesse momento. É um grupo muito grande de pessoas para jogar. A gente joga em um mundo que não acaba quando se desliga o computador, que sempre perdura. Você pode conhecer amigos, pode inventar personagens, pode até incrementá-los com um monte de parafernálias. Comprar objetos como poções mágicas. É um mundo online impressionante, que está sempre mudando. É totalmente imprevisível. World of Warcraft é o novo golfe. É um dos nomes mais bem cotados hoje em dia no Vale do Silício. Os empresários de videogame e outras pessoas estão fazendo isso para socializar a rede. Um novo fenômeno dos MMOs é basear os jogos em filmes que já existem. Star Wars Galaxies foi o primeiro game que arriscou transformar um filme bastante famoso em MMO. Nós criamos o primeiro jogo multiplayer online inspirado em propriedade intelectual pré-existente. Star Wars Galaxies é muito diferente do gênero de fantasia que a gente vê em outros jogos multiplayer online. O universo que George Lucas criou é detalhado, repleto de microexperiências e é baseado em batalhas do bem contra o mal, então acaba sendo um ótimo material para criar um monte de jogos. A parte complicada dos jogos multiplayer online é prepará-los para um público internacional. Afinal, os jogadores não são apenas indivíduos sentados sozinhos em seus terminais. O público global é formado por muitos países, tribos e diferentes visões de mundo. Existe um game coreano chamado Lineage, em que a formação de grupos faz parte do objetivo. Muita gente o considera um jogo muito coreano. É uma expressão da cultura coreana. A maior meta nesse tipo de jogo é entrar em um grupo e ganhar poder dentro deste grupo.
E os games online dos Estados Unidos são muito individualistas. Somente a aparição de um estranho poderia salvar Zanzaya da destruição iminente. Embora os videogames tenham uma tremenda legião de fãs, talvez de fanáticos, os críticos deste gênero alertam que os jogos se tornaram bons demais. O segredo para viciar é pensar, eu preciso de alguma peça melhor, eu quero uma corda melhor, uma espada melhor. Os jogos também envolvem um sistema de recompensas que na vida real não acontece de uma maneira tão direta. Na vida real, se você chega ao trabalho de trem, ninguém vai te dar 5 pontos de bônus por causa disso, e você tem que trabalhar. Sem dúvida, os jogos contam com a colaboração de consultores da indústria dos cassinos. Eles sabem que em algum momento a sua mente vai querer uma recompensa pelo trabalho que você fez. Existe até um site dedicado a ajudar pessoas que ficaram viciadas em MMOs. Um deles, em particular, foi idealizado por uma mãe que acredita ter perdido o filho para um dos jogos multiplayer. Ele não conseguia parar de tão poderoso que o jogo era. Ele não conseguia sair de perto. Para conseguir lidar com a morte do filho, Liz Woolley de Hudson, no estado de Wisconsin, criou o Online Gamers Anonymous, um site dedicado a ajudar usuários a largar os games. Foi ideia dela de criar um programa de 12 passos e tentar descobrir uma maneira de ajudar as pessoas a superar o vício em videogames por conta própria. Na China, os militares são pioneiros em um novo programa de tratamento contra a dependência que tenta afastar os jovens dos videogames. Você pode ir longe demais. Com certeza, os jogos multiplayer online têm sido exemplos disso. As pessoas param as suas vidas normais para poder jogar esses games, em vez de viver no mundo real. Se você não é fã de videogame e de repente vê o seu filho completamente absorto por uma mídia que não faz sentido para você, é uma experiência assustadora. Eu não culpo os pais por ficarem preocupados ou em pânico. Eu só acho que a gente não fez um bom trabalho de educação sobre o que é essa nova mídia e sobre o que os jovens sentem quando jogam. Não é escapismo. Escapismo não tem nada a ver com isso. É a capacidade de se tornar aquilo que você realmente é. Como é que alguém não se interessaria por isso? Essas crianças estão aprendendo a planejar, a organizar comunidades inteiras de pessoas e estão aprendendo a ser democráticos. É muito diferente do que aquilo que a aparência pode sugerir. O usuário sabe que está explorando coisas que não são pessoas reais. Ele está em uma situação segura para trabalhar com as suas emoções porque tem certeza absoluta que não tem ninguém ali. Então ele pode aprender com as próprias emoções. Pega o cara! É o oposto de um sociopata, uma pessoa que não consegue fazer a distinção. Se não forem os games, o que mais pode ser? O esporte de domingo? Existe sempre uma atividade social para culpar, mas quer saber? Dá para desligar o computador com um botão. Se você decidir não jogar, tá tudo bem. Sir, will you hold on just a minute? Someone else is trying to reach me. Se formos ler os estudos sobre a época em que o telefone foi introduzido, nós vamos encontrar vários textos alarmistas que diziam: ai meu Deus, as pessoas nunca mais vão se encontrar pessoalmente, nunca mais. Elas vão usar o telefone o tempo todo. Sempre que uma nova tecnologia de comunicação aparece, a gente observa preocupações parecidas, que isso pode ser o fim da interação humana com as outras pessoas. Do jeito que as crianças crescem hoje, elas não conhecem nenhuma forma de experiência social que não tenha a participação da internet. Mas eu acho que, ironicamente, elas vão estar mais preparadas para lidar com os entretenimentos eletrônicos no futuro do que a